Pessoal, vamos então começar aí as questões relacionadas então aí às distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados. Estamos na semana 5, no dia 2, questão primeira na tela. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal poderá tornar-se após requerimento brasileiro naturalizado. Correto? Correto é uma das hipóteses. Uma delas era de país originário de língua portuguesa, de o quê? 1 ano ininterrupto de residência no país e de idoneidade moral. Perfeito? E nesse outro caso aqui é o que? O estrangeiro de qualquer outro, então nacionalidade que não seja oriundo de língua portuguesa. A condição é que ele resida na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal após o requerimento. Então a primeira parte está correta. Nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas se eleito estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Então o que ele está me dizendo aqui, ele está trazendo fatos novos agora. Os impeditivos previstos no artigo 12º, dos quais vão constar aí algumas carreiras, alguns cargos, eles são privativos de brasileiros natos. Nesse caso aqui, deputado, senador, apenas quem? O presidente da casa. Então, o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, que ele tem que ser o quê? Brasileiro nato. Então, no caso em tela, ele pode ser eleito, mas ele não pode presidir a Câmara nem o Senado. Então, a questão está correta aí. Ok? Olha só, são privativos os cargos, então aí privativos ao brasileiro, os cargos aqui que são privativos ao brasileiro nato. Então, são privativos de brasileiro nato os cargos. Presidente, veja, 1, 2, 3. Ministro, 1, 2. Carreira e carreira. Então, nós temos aqui 3 presidentes. O que mais? 2 carreiras e 2 cargos de ministros. Os presidentes aí dos cargos eletivos, federais. Quais são os cargos eletivos federais? O chefe do executivo, presidente de quem? Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Carreiras. Oficial das Forças Armadas e diplomacia. E por fim nós vamos ter o que? Ministro do STF e quem mais? Do Ministério da Defesa. Ok? Veja que tem correlação. O presidente, obviamente, o presidente e o vice-presidente da República, porque vai comandar o país, tem que ser um brasileiro nato, perfeito? Agora, quem vai na linha direta de sucessão aqui, quem vai suceder aí o presidente? Quem pode ocupar o cargo? Por exemplo, o presidente foi impeachmentado,
depois vai ficar aí o vice na presidência, saiu, foi de férias, por exemplo, ou então ele está representando o Brasil externamente, foi fazer uma viagem internacional. Quem é que vai ficar como presidente? Vai ficar quem? O presidente da Câmara dos Deputados, depois do Senado Federal, depois ministro do STF, quem? O presidente do STF. Então veja que aqui, como tem lá dentro são 11 os ministros e tem uma rotatividade ali por tempo, então todos têm que ser presidente do STF. E o presidente do STF, na linha sucessória, ele pode substituir eventualmente aí o presidente da República, perfeito? Aqui embaixo, oficiais das Forças Armadas, obviamente vai ser porque em tempo de guerra, quem vai conduzir aí a guerra no fronte de batalha aí vai ser quem? Os oficiais, perfeito? Então, se o oficial vai conduzir a guerra, não teria sentido o ministro, que seria o chefe aí das Forças Armadas, não o Supremo, que é o presidente, mas seria aí no escalão aí, estaria acima aí dos oficiais, não teria sentido ele ser o chefe, certo? Então, nesse caso, tem que ser também brasileiro nato. Por fim, aqui, carreira diplomática, porque vai representar o país lá fora, então, para evitar qualquer situação aí, é preferível que a Constituição previu que, nesse caso, sim, a necessidade de ser o que? Brasileiro nato também, ok? Então, no caso em tela que a gente viu aí, pode ser um português equiparado, pode se candidatar e pode ser eleito na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, mas ele não pode ser presidente. Então a questão está correta. Questão 2. A Constituição Federal de 88 define os cargos que são privativos de brasileiros natos e proíbe que a legislação infraconstitucional estabeleça distinção ou distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Correto? Correto. Olha só. Parágrafo 2º do artigo 12º da Constituição Federal vai dizer que a lei não poderá estabelecer distinção. A lei, certo? Entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição Federal. Então, as distinções são passíveis apenas quando previstas constitucionalmente ou na Constituição Federal, perfeito? Então o gabarito está o quê? Correto, que a lei não trará distinção. Então a Constituição define que os cargos são privativos e proíbe a legislação infraconstitucional as distinções. 3. Cidadão português legalmente adquire a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo de carreira diplomática, certo? Certo, que é exclusivo para natos, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro das Relações Exteriores, certo? Certo, uma questão curiosa, porque o ministro das Relações Exteriores vai ser, em tese, aí, o cargo maior aí dentro da carreira diplomática, perfeito? Mas a Constituição Federal não trouxe essa proibição. Então, sim, é possível ser ministro do Estado das Relações Exteriores e é impeditivo exercer o cargo da carreira diplomática, sendo ele brasileiro naturalizado ou português equiparado, ok? Questão 4.
A Constituição assegura igualdade de direitos entre brasileiros natos e naturalizados, mas estabelece o que? Limitações para essa isonomia. Perfeito. Entre as quais a possibilidade de ocupação de cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral proveniente da vaga destinada a ministro do STF. Questão mais interessante, veja que já cai para um consultor legislativo, então ele não cai mais, é só o que está previsto ali no artigo 12º da Constituição Federal ali, aquele rol que são os proibitivos aí de brasileiros naturalizados, ok? Mas veja, vamos para o artigo 119 para ver a composição do TSE. Então veja, o TSE compor-se-á no mínimo por 7 membros. Então aqui, 3 deles vão ser juízes, dentre quem? Os ministros do STF. Então o STF vai trazer o que? 3 ministros eleitos. Então veja, a Constituição assegura igualdade, então entre as quais tem então a impossibilidade da ocupação de cargo do ministro do TSE, proveniente da vaga destinada a ministro do STF. Então, se o STF indica 3 de 7 para o Tribunal Superior Eleitoral, esses 3 somente vão ser os brasileiros nato. Então, tem o que? Impossibilidade de ser ocupado aí por brasileiros naturalizados, ok? Então, por quê? O STF, nós vimos que somente são que brasileiros natos. Então, destas vagas, não pode sair brasileiro naturalizado para ocupar o TSE, perfeito? Observe que se fosse juiz aí do STJ, por exemplo, poderia então compor o TSE. Mas dentre as vagas do STF não pode sair um brasileiro naturalizado. Essa é a ideia da questão. De acordo com a Constituição, o cargo de diretor da ANS pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Perfeito, não tem nenhuma vedação constitucional. Um cidadão naturalizado brasileiro não pode ser eleito para o cargo de senador da República? Pode ser eleito sim, só não pode ser o quê? Presidente do Senado Federal, perfeito? Então, não pode ser presidente. Agora, para senador não tem problema. Questão 7. O cargo do ministro do STF poderá ser ocupado por brasileiro nato e ponto final. Naturalizado, não. Porque STF é uma das linhas sucessórias aí do presidente da República. Questão 8ª. O cargo de capitão do Exército Brasileiro somente poderá ser exercido por brasileiro nato? Essa é uma questão aqui, uma sacanagem, eu acho. Por quê? Porque está caindo para um administrativo aqui, administrador da FUB. Então não necessariamente ele precisa saber quais são os oficiais aí das Forças Armadas. Aqui no caso, os oficiais do Exército Brasileiro. Então os oficiais começam lá com 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, aí vem assim, né? Daí pra cá, tenente, coronel, e os generais aí, que é o general de brigada, divisão e exército. E por fim vai ter o tal do marechal em tempo de guerra. Então esses são os cargos aí que são os postos, na realidade, dos oficiais do exército, perfeito? Então o que cargo de capitão ou posto de capitão vai ser o que?
vai ser o que? Um oficial das Forças Armadas, então poderá ser exercido somente por brasileiro nato. Perfeito. Chefia do Ministério da Defesa é privativa de brasileiro nato? Privativa chefia do Ministério da Defesa não ficou tão legal, né? Então na realidade tinha que ser o que? Ministro. É igual lá em Nárnia. Em algum momento em Nárnia aconteceu lá, eles inventaram e colocaram num cartão de visita um cargo de vice-ministro lá em Nárnia. Então não existe. A mesma coisa que é chefia. Nesse caso aqui seria o que? O ministro. Mas, ok. Chefia, entenda-se ministro, não pode ser tão precioso aí nessas situações aí que o CESP às vezes ele não traz esse grau de preciosismo aí quando ele está cobrando uma matéria. Por exemplo, o CESP, aqui nesse caso aqui de constitucional, ele às vezes ele peca alguma coisa com direito penal, como a gente já viu, processual penal, ou então direito administrativo, perfeito? Como é o caso aqui. Então ele não, às vezes não traz aí a terminologia correta, mas ele está tentando te trazer um entendimento macro, que seria o quê? Se a chefia, quem é a chefia do ministério? Está dizendo o ministro da Defesa é cargo privativo de brasileiro nato? Sim. Resposta sim. Ok? Por fim, a questão 10ª. Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal e por líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados e do Senado. Então veja que esse daqui não está entre os cargos privativos de brasileiro nato. Então os líderes tanto da maioria quanto da minoria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, assim também como o ministro do Estado da Justiça não tem essa previsão de ser somente por nato. Então, apenas natos podem compor? Não. Então apenas está errado. Tanto os natos como os naturalizados podem compor o Conselho da República, perfeito? Então a questão está incorreta. E a composição eu não vou ler para não perder muito tempo, porque a gente vai ver lá na frente quando estiver tratando do assunto, beleza? Então a questão está incorreta e assim a gente termina aí a primeira bateria do dia 2. Um abraço, até mais.